Sabe aquela sensação estranha de não querer sair de casa, mesmo quando não tem nada de errado acontecendo lá fora? Os convites chegam, as pessoas insistem, e ainda assim, algo dentro de você simplesmente recua. Você diz não, inventa desculpas, ou às vezes nem sabe explicar. Só sente que não quer ir. Mas e se eu te dissesse que isso não é preguiça nem antissocialidade? E se, na verdade, esse sentimento for um sinal de que você é um dos escolhidos? Esse vídeo é para você, que sente que está diferente do mundo lá fora, mas ainda não entendeu por quê. Hoje eu vou te contar 6 verdades sobre o escolhido que prefere ficar em casa. E talvez, ao final desse vídeo, você perceba que o que os outros chamam de isolamento é, na verdade, proteção divina. Antes da gente continuar, se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos e me conta nos comentários. Você também sente essa vontade de se isolar do mundo sem saber exatamente por quê? Quero saber se essa mensagem está chegando nos outros escolhidos também. Desde pequenos, nos ensinaram que quem é sociável é mais feliz. Que sair, se divertir, estar rodeado de pessoas é sinal de saúde, alegria e sucesso. Mas e quando o mundo lá fora não te chama? Quando o barulho das ruas não te atrai e a multidão só te causa cansaço? Você olha para si mesmo e começa a se perguntar: será que tem algo errado comigo? Por que eu me sinto tão bem em casa, em silêncio, enquanto todo mundo parece buscar movimento? Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a clareza. Isso não é um defeito. Isso é um sinal. E sim, talvez você seja um dos escolhidos, porque os escolhidos não sentem as coisas como os outros. Eles percebem o invisível. Eles se incomodam com o que a maioria ignora. Ambientes barulhentos, energias densas, pessoas superficiais. Tudo isso pesa, drena, confunde. Ficar em casa, para você, não é apenas conforto. É sobrevivência. É clareza. É como se lá fora existisse uma frequência que não combina mais com quem você está se tornando. E esse é o ponto. Você não está se afastando do mundo por fraqueza. Você está se recolhendo porque está despertando. Esse vídeo não é sobre isolamento. É sobre a sabedoria de se retirar. É sobre entender por que você, que prefere o silêncio da sua casa à agitação do mundo, pode estar vivendo um chamado muito mais profundo do que imagina. Nos próximos minutos, eu vou te contar 6 verdades espirituais e emocionais sobre quem prefere ficar em casa. E por que esse comportamento tão julgado pode ser justamente o reflexo da sua essência mais desperta. Se isso já está fazendo sentido para você, respira fundo, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se vê. Você já entrou em um ambiente e sentiu um aperto no peito, mesmo sem ninguém ter dito uma palavra? Ou esteve perto de alguém e, de repente, sua energia foi drenada, como se só a presença daquela pessoa tivesse esgotado sua força? Se sim, isso não é frescura nem sensibilidade exagerada. É percepção energética, e ela costuma ser mais forte em quem foi escolhido. Os escolhidos carregam um tipo de antena invisível. Eles captam o que está por trás das palavras, percebem intenções escondidas, sentem o clima de um lugar mesmo antes de verem o que está acontecendo. E isso pode ser lindo, mas também exaustivo. É por isso que, muitas vezes, o escolhido evita sair. Não é medo, não é preguiça, é proteção. Porque lá fora tudo é estímulo, barulho, energia, falsidade, correria, competição. E o escolhido, que está aprendendo a manter sua luz acesa, sabe que nem todo lugar merece a sua presença. Ele sente, mesmo sem entender com palavras, que sua alma precisa estar em ambientes que respeitam seu campo, que acolhem, que não sugam, que não ferem. E se ele ainda não encontrou esses lugares, ele escolhe o mais seguro, sua casa, porque ali, mesmo em silêncio, ele está em paz. O que o mundo chama de isolamento, o escolhido sabe que é sensibilidade. Uma sensibilidade que não é fraqueza. É uma força antiga. É o sinal de que a alma já caminhou muito.
e agora só quer estar onde a verdade vibra. Com o tempo, o escolhido começa a perceber que sua casa é mais do que um lugar com paredes e móveis. Ela se torna um templo, um refúgio sagrado, onde ele pode, enfim, respirar sem se defender. Lá fora, o mundo exige máscaras, posturas, respostas rápidas. Mas dentro de casa, ele pode ser quem realmente é, sem julgamentos, sem ter que se encaixar, sem precisar se justificar o tempo todo. A casa vira um espaço de reconstrução. É onde ele sente sua alma se recompor depois de um dia pesado. É onde ele coloca uma música leve, acende um incenso, lê um trecho de um livro que fala com a alma, e onde, muitas vezes, ele silencia tudo, porque só no silêncio ele consegue ouvir sua própria essência falando com ele. A casa do escolhido não precisa ser luxuosa. Ela precisa ser limpa energeticamente, carregada de significado e protegida como um campo de força. É ali que ele ora, que conversa com o invisível, que sente a presença de algo maior, mesmo quando o mundo insiste em dizer que isso é coisa da cabeça. E sim, pode até ser solitário às vezes, mas não é um vazio qualquer. É um vazio fértil, onde ele se ouve, se cura, se prepara. A casa é onde o escolhido deixa de sobreviver e começa a despertar. Por isso, se você sente que prefere estar em casa do que em qualquer outro lugar, não se culpe. Você não está perdendo o mundo lá fora. Você está ganhando o mundo aqui dentro. Para quem é escolhido, o tempo parece correr em outro ritmo. Lá fora, tudo é urgência. Gente correndo para chegar em lugar nenhum. Informação demais, conversa de menos. Cada segundo precisa ser produtivo. Cada pausa é vista como fraqueza. Mas o escolhido, ele sente diferente. Enquanto o mundo se apressa, ele quer desacelerar. Enquanto todos vivem conectados, ele quer se desligar. E não porque ele não tem ambição, mas porque sua alma anseia por profundidade e não por velocidade. Ele tenta acompanhar, tenta se adaptar, mas logo o corpo começa a gritar. Vêm as dores, o cansaço sem motivo, a sensação de estar sempre no lugar errado, fazendo a coisa errada com as pessoas erradas. E então ele recua, vai para casa, fica quieto. E nesse silêncio, ele percebe. O problema não era ele. Era o mundo tentando forçar uma alma sensível a viver como se fosse cega, surda e desconectada. O escolhido não nasceu para correr sem direção. Ele nasceu para sentir o caminho antes de caminhar, para ouvir os sinais, para perceber o invisível. E isso só é possível quando ele desacelera. Por isso, estar em casa, em paz, no seu tempo, no seu ritmo, não é atraso, é sabedoria. Porque, enquanto o mundo corre em círculos, o escolhido anda em espiral. Ele sobe, ele se eleva. E ele sabe, nada verdadeiro é construído na pressa. Muita gente confunde. Vê o escolhido mais quieto, mais distante, mais recolhido, e logo pensa: ele deve estar triste, deve estar se sentindo sozinho. Mas o que eles não sabem é que existe uma diferença gigantesca entre estar só e se sentir solitário. O escolhido, quando se isola, não está fugindo das pessoas, está se encontrando com ele mesmo. É naquele silêncio, naquele café tomado devagar, naquela luz baixa no final da tarde, que ele se escuta de verdade. E mais do que isso, é nesse isolamento sagrado que ele se reconecta com algo maior. Porque os escolhidos sabem que as respostas que eles buscam não estão no barulho do mundo, mas no silêncio da alma. É ali que ele entende suas emoções, que ele conversa com Deus do jeito dele, que ele chora limpo, que ele ri sozinho, que ele recebe sinais e que ele lembra que nunca esteve de fato sozinho. Porque enquanto o mundo corre atrás de distrações, o escolhido aprende a conviver com sua presença. E quem aprende a ficar bem com a própria companhia, nunca mais aceita qualquer coisa só para preencher um vazio. O isolamento do escolhido é cura, é pausa antes do salto, é mergulho antes da expansão. Então, da próxima vez que alguém te perguntar por que você some, por que você prefere ficar em casa,
você pode sorrir e dizer: